Se eu tivesse que recomendar um livro para qualquer cristão, com toda certeza eu recomendaria o Cristianismo Básico, do John Stott. Todos nós temos muitas perguntas a serem respondidas. E dentro do cristianismo isso não é diferente. O que significa ser cristão? Então, nesse livro, o John Stott ele vai tentar responder de uma maneira clara, simples e objetiva o significado dessa pergunta que aparentemente é tão complexa: o que é ser cristão? E eu creio que essas perguntas, as respostas que o John Stott dá a essas perguntas, satisfazem todo tipo de cristão. Existem os cristãos mais novos, aqueles que estão começando na caminhada cristã, que talvez perguntem qual é a validade, a veracidade da fé. Então o Stott ele vai tentar, com bastante sucesso, na verdade, responder às questões simples da divindade de Cristo, da humanidade de Cristo, do papel do Espírito Santo na salvação. Para os cristãos mais antigos, alguns, por exemplo, podem estar cansados da fé cristã. Existe uma grande contradição entre aquilo que se vê por aí e aquilo que representa Jesus Cristo. Então, quando a gente liga a televisão, quando a gente ouve algumas coisas que se fazem em nome de Cristo, nós sempre pensamos, mas será que Jesus Cristo é isso ou Jesus Cristo é outra coisa? Então existe uma grande contradição entre quem foi o fundador do cristianismo e aquilo que se faz em nome de Jesus. Portanto, Stott ele vai mostrar que Jesus Cristo é muito diferente daquilo que muitas pessoas falam sobre ele. E ele vai responder essas questões nesse livro. Em primeiro lugar, eu acho que é importante destacar nessa obra: Jesus Cristo ele foi um grande revolucionário. Ele foi uma pessoa completamente diferente daquilo que se esperava. Jesus Cristo ele era contra o sistema. Em segundo lugar, o John Stott também ele vai dizer que Jesus Cristo ele de fato vivia o que pregava. Eu acho que essa é a grande contribuição que Jesus Cristo deu, ou seja, não havia contradição entre aquilo que ele pregava e aquilo que ele vivia. E em terceiro lugar, Jesus Cristo, por onde passava, ele não semeava discórdia. Na verdade, ele semeava amor e paz. Existe um outro tipo de cristão também que esse livro deve ser importante. São aqueles que são nascidos nos lares evangélicos. Então nós estamos vivendo nos últimos 10 ou 20 anos algo muito comum. Ou seja, pessoas que nascem e os pais já são evangélicos. E é interessante pensar que muitas dessas pessoas, ou pelo menos algumas delas, quando adquirem algum tipo de senso crítico, acabam largando o evangelho. E largam por quê? Stott vai dizer que é por preguiça de investigar a veracidade da fé. Então o caminho mais fácil é adquira o senso crítico e largo a fé. O caminho mais difícil, o caminho mais complicado, mas ao mesmo tempo o caminho mais fiel à razão que nós temos é tentar investigar a veracidade da fé. Então eu creio que de modo simples e de modo direto, John Stott ele vai formular e vai responder algumas questões que todo cristão deveria ter em mente. Esse livro já foi traduzido para mais de 50 línguas e com toda certeza a leitura desse livro vai edificar e quem sabe vai até mudar a sua vida e a maneira de enxergar o cristianismo.